Olá, eu sou o pastor Edson. Eu quero trazer algo sobre os dons do Espírito para você. Sempre falo sobre a oração em línguas, as chaves importantes da oração, que são os pilares que são importantes, que é a oração em línguas, que é a meditação da palavra, a confissão, ela traz uma assimilação para nós. Falo da adoração e também do jejum, que são chaves importantes para nosso crescimento, para nossa edificação espiritual. Por que nós temos que falar repetidamente isso? Porque muitas pessoas, quando começam, e muitas delas param no caminho e não continuam em se edificar no Espírito Santo. O importante não é apenas começar, mas ser consistente, ser perseverante e continuar se edificando no Espírito Santo. Por quê? Porque muitas vezes o diabo vem nos atacar durante a semana, no meio da semana, e ele busca brechas que estão em nós para que ele venha e entre e arrase com a nossa vida. Então eu preciso ter essa constância, estar constantemente orando no Espírito Santo, meditando e confessando essa palavra. Eu quero dizer para você que são pilares importantes e que a oração em línguas eu julgo ser o melhor dom entre os 9 dons. Haja quem diga que a profecia é o melhor dom, que os dons de curar, mas eu quero dizer para você que um dom que é primordial e que foi oferecido inicialmente lá em Marcos capítulo 16 e versículo 17, quando ele disse: os sinais vão seguir aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Jesus já recomendou a oração em línguas inicialmente ali. Ele estava recomendando porque a oração em línguas iria potencializar os demais dons. Na medida em que você começa a orar no Espírito Santo, você descobre que você vai poder ter a possibilidade de curar pessoas, é habilitado nos dons de curar, nos dons de milagres. Você tem o discernimento de espíritos também, por onde você vai poder revelar as situações, seja aqui ou acolá, dentro de um ambiente que você esteja praticando, dentro de um ambiente que você, ou mesmo socialmente, você vai poder perceber se há algum espírito, se há alguma contradição, se há algum bloqueio, se há alguma ingerência naquele momento onde você possa descortinar através dos olhos espirituais se há um espírito que está atacando, que está impedindo, que está bloqueando uma situação ou outra. Então você tem o poder, quando eu sou edificado no Espírito Santo, quando você é edificado no Espírito Santo, abrem-se os olhos espirituais para que você possa ver as nuances, a descontinuação muitas vezes de momentos que acontecem quando trazem tropeço, trazem desconforto espiritual em alguns momentos, e você tem esse poder de ser um divisor de águas, por onde vai esclarecer estes momentos na vida de pessoas. Então, a oração em línguas, ela é primordial, porque ela vai te acessar, te fazer acessar, te emitir nos demais dons. Ela vai trazer para você uma facilidade para que você venha fluir nos demais dons. Primeira coisa que ela faz, ela me edifica. A Bíblia fala que aquele que ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. Onde está escrito? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Eu edifico a mim mesmo. Então, antes mesmo de eu querer fluir nos dons, abençoar pessoas. Aliás, quem quer fluir nos dons tem que ter certeza disso. Por quê? Porque você vai ser um servo no reino de Deus. Você vai ser ou estar a serviço do reino de Deus para fluir na vida de outras pessoas. É importante, em primeiro lugar, que você esteja edificado, que você esteja construído, que você esteja alinhado com o Espírito Santo para poder estar estabilizado, primeiro, nas suas emoções. Ou seja, a tua identidade espiritual está ou deverá estar sobre a base, sobre a rocha que é Cristo, para que você não seja demovido da sua estabilidade espiritual. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar construído. Muitas pessoas, quando eu recomendo a confissão da palavra, que existe uma palavra relativa para cada dificuldade que eu tenho, para cada dificuldade ou circunstância, existe uma palavra também para aquilo que eu quero conquistar, aquilo que eu quero que venha à existência. Existe o remédio bíblico proporcional para cada momento que eu preciso na minha vida. E quando eu tomo posse, quando eu acesso
estas chaves de oração, que são versículos, que são palavras de Deus para a minha vida, eu consigo acessar as bênçãos que a mim estão disponíveis. Quando você faz isso, você acessa mediante a palavra de Deus. Então, eu preciso orar no Espírito Santo para me edificar, para me construir, porque eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé santíssima, conforme Judas 20. E a partir disso, eu começo a ter uma estabilidade emocional, eu tenho uma estabilidade psíquica, eu tenho uma estabilidade nas minhas emoções, por onde eu posso fluir nos dons do Espírito, a ser útil na vida das pessoas, porque os dons são para isso. Se você lê Efésios para os dons do ministério, ele diz, querendo o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, ele deu os dons aos homens, ou seja, quem quer um dom, é preciso saber que vai ser servo no reino de Deus. Você tem que saber que você vai fluir naqueles dons e precisa saber que toda a glória desta fruição pertencem ao Senhor. Nós temos que saber, eu sei que quando acontece um milagre, quando eu sou usado numa palavra do conhecimento, na palavra de sabedoria ou da sabedoria, eu sei que isto é um mérito do Senhor. Ah, pastor, tu acertou, foi pontual, meu Deus! Não foi o pastor que acertou, foi o Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória pertencem a Deus. Então, tudo aquilo que acontece, ou mesmo curas que acontecem, eu atribuo a Deus, porque ele disse, em meu nome, vocês vão fazer estas obras e outras ainda maiores. Então, quando ele fala, quando ele me confere o poder, ele me dá a procuração de fazer, eu estou fazendo em nome dele, em nome de Jesus. Então, todo o mérito passa para Deus. Eu não posso me vangloriar por coisa alguma, porque estes méritos são do Senhor. Então, eu me edifico no Espírito Santo, eu confesso a palavra, eu jejuo, eu adoro ao Senhor para construir o meu caráter, a minha estabilidade emocional, para eu não me ensoberbecer, para que eu esteja estável, para que eu atribua a Deus todos os méritos pela fluência que vão vir através do uso, do manejo dos dons espirituais. E é esta estabilidade que Deus quer para a sua vida. Eu não sou nada diante dele, eu sou um instrumento dele para o fazer da obra dele aqui nessa terra. Muitos fazem uso dos dons e eu sei que nem todos têm a mesma correção de caráter para transitar nestes dons, para fluírem nestes dons, mas é preciso, primeiro, ter a sua regularidade com Deus, parar um pouco. Se eu estivesse apenas viajando, pregando ali, pregando lá, indo em hotel, daqui para lá e tal, qual é o meu tempo que eu vou tirar para estar com regularidade com Deus? Qual é o tempo que, pastor, mas eu oro na rua, eu oro em todo lugar, todo tempo, mas aquele horário onde o teu Espírito se rende para ter um alinhamento com o Espírito Santo, qual é esse tempo que você tira para apagar as vozes estranhas, para fechar a porta atrás de si, conforme Mateus capítulo 6, versículo 6, que ele diz assim, e tu, quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu Deus que está em secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então eu preciso ter este tempo de regularidade e de singularidade diante de Deus para ter esse estreitamento no relacionamento, para que eu seja tratado no meu caráter, nas minhas emoções, para que depois disso eu me comporte tributando a Ele todo o louvor, toda a glória, todos os méritos, por causa da fruição do poder de Deus, por eu ser usado no Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos, que eu preciso, ter o meu caráter equilibrado. Então por isso as chaves de oração, por isso a oração em línguas, por isso o tempo e regularidade diante de Deus, para que eu seja construído, para que depois a performance seja dada conforme a glória recebida seja tributada ao grande Deus, ao grande Pai. É Ele o merecedor, é Ele quem morreu na cruz e não eu. Foi Ele que pagou pela minha vida e não eu. Foi Ele que derramou a graça sobre a minha vida e eu preciso reconhecer que essa graça que foi dada, que essa graça que foi entregue
é dele. E eu preciso, no mínimo, ser grato a Deus. Eu preciso, no mínimo, servi-lo com as minhas finanças, servi-lo com a minha adoração, servi-lo com a minha devoção. Então, quando eu faço isso, quando eu o reconheço como o Senhor da minha vida, eu estou dizendo: Senhor, Tu tens a primazia sobre mim, Tu tens a primazia sobre as coisas que eu faço, Tu tens a primazia sobre as coisas que eu tenho. Então, é isso que eu quero trazer para você. Edifique-se orando no Espírito Santo. Ore em línguas. Não se importe em saber a tradução ou a equivalência da interpretação, porque a Bíblia diz que quem ora no Espírito Santo não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas em espírito ora os mistérios de Deus. Então, não há necessidade nenhuma de você saber a interpretação, porque a oração em línguas é a oração que não atrapalha Deus naquilo que eu estou pedindo, porque é a própria oração do Espírito Santo, ou seja, ela está interferindo no campo espiritual da minha vida para regularizar algumas áreas que eu tenho dentro de mim. A oração em línguas, quando praticada, traz verdades e correções para dentro do meu caráter, para dentro do meu espírito. Então, simplesmente ore em línguas, continue orando em línguas e Deus vai se responsabilizar em te habilitar, em te firmar, em trazer as correções necessárias e fazê-lo prosperar. Fique com essa palavra. Deus abençoe você. E eu quero convidar para você estar junto conosco em uma das nossas reuniões no Zoom, que se dão sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E você é o meu convidado. Você me passa o teu nome, sobrenome e a cidade que você está morando. E eu adiciono você lá no Telegram. E você vai receber os links para acessar a nossa reunião através do Telegram, através deste grupo do Telegram, você recebe os links. Então venha estar conosco, participe conosco, você é o meu convidado. Deus abençoe você, Deus abençoe você. E antes, eu quero falar um pouquinho dessa água aqui, que é água corrigida, uma água que nós temos tomado, uma água que nós aprendemos a ter o hábito de tomar, que traz uma correção incrível ao nosso organismo, ao nosso sangue, porque ela equilibra o pH, ela traz uma desoxidação das nossas células, ela traz uma desinflamação. Então, eu convido você a conhecer mais da Forte Mag. Eu sou um representante desta marca, que também tem umas garrafinhas onde distribuo, e você pode aprender sobre essa riqueza de detalhes que tem. Existe aqui dentro um aparelho, um bastão, que tem 3 neodines que fazem o campo magnético e é inflado com um infravermelho longo, por onde corrige as moléculas da água, por onde ela vai então passar a ter a finalidade adequada novamente para o nosso organismo. Então é isso. Então, se você quiser conhecer mais, entre em contato comigo pelo telefone que vai passar no seu vídeo, que é o 47 999 51 7777. Deus te abençoe, te dê graça, te dê forças e continue orando no Espírito Santo. Continue orando em línguas. Deus abençoe você.